Boa noite. Que bom ter você aqui para mais uma oração da noite do caminho. Você já esteve diante de uma situação em que, por mais que pensasse, não conseguia encontrar uma saída? Você olha para o problema, tenta imaginar o que fazer, pensa nas possibilidades, conversa consigo mesmo, conversa com outras pessoas, mas chega a uma conclusão: eu não sei o que fazer. A Bíblia conta a história de um homem que chegou exatamente a esse ponto. O nome dele era Josafá. Ele era rei de Judá e recebeu uma notícia assustadora. Um grande exército estava vindo contra o seu povo. Não era uma preocupação pequena, era uma ameaça real. E Josafá teve medo. Mas, em vez de simplesmente agir, movido pelo medo, ele decidiu buscar o Senhor. Reuniu o povo para orar e reconheceu diante de Deus que aquela situação estava além das forças deles. Então, fez uma oração que talvez seja uma das mais sinceras que encontramos na Bíblia. Diz assim: não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12. Olha a sinceridade desta oração. Josafá não tentou parecer forte diante de Deus. Ele reconheceu a realidade. Nós não temos força, não sabemos o que fazer. Mas também sabia para onde olhar. Os nossos olhos se voltam para ti. E todo o povo estava ali diante do Senhor. Homens, mulheres e crianças, todos reconhecendo que precisavam de Deus. E Deus respondeu. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, um levita, descendente de Asaf, que estava no meio daquela assembleia, e entregou ao povo uma palavra do Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 2 Crônicas 20, 15. Que resposta! Deus não disse que o exército não existia. A ameaça continuava sendo enorme, mas o Senhor estava dizendo ao seu povo que aquela batalha não seria vencida pelas forças deles. A batalha era do Senhor. E então veio uma orientação que exigia fé. Eles deveriam tomar suas posições, permanecer firmes e ver o livramento que o Senhor daria. E o que Josafá fez? Ele se prostrou com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém também se prostrou diante do Senhor em adoração. Antes de verem o livramento, eles adoraram. Antes de saberem como Deus faria, eles adoraram. E os levitas se levantaram e louvaram o Senhor em alta voz. No dia seguinte, Josafá encorajou o povo, dizendo: tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. 2 Crônicas 20, 20. E aqui acontece algo que chama muito a atenção. Ao preparar o povo para aquela batalha, Josafá não colocou a infantaria na frente do exército. Ele colocou os músicos e os cantores. Eles foram à frente, cantando e louvando ao Senhor pelo esplendor da sua santidade. E cantavam: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. 2 Crônicas 20, 21. Pense nisso. Eles ainda estavam indo para a batalha, mas já estavam adorando. Realmente, o reino de Deus é surpreendente. Eles não estavam louvando porque já tinham visto a vitória. Estavam louvando porque confiavam naquele que daria a vitória. Esse é o poder do louvor. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor agiu.
Deus preparou emboscadas contra os inimigos que vinham atacar Judá. Os amonitas e os moabitas se voltaram contra os homens dos montes de Seir e os destruíram. Depois, eles próprios se destruíram uns aos outros. 2 Crônicas 20, 22 e 23. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar de onde podiam ver o deserto, encontraram aquele imenso exército completamente derrotado. Todos os homens estavam mortos. Ninguém havia escapado. 2 Crônicas 20, 24. Olhe para isso. Josafá havia reconhecido que não sabia o que fazer. O povo colocou os olhos em Deus, adorou, louvou, e o Senhor trouxe o livramento. Essa história nos ensina algo precioso nesta noite. Não saber o que fazer não significa que Deus não saiba o que fazer. Nós enxergamos o problema, mas Deus enxerga além dele. Nós vemos a ameaça, mas Deus vê aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Não sabemos como a situação vai terminar, mas podemos escolher onde colocar os nossos olhos. Os nossos olhos se voltam para ti. Agora eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se possível, e deixar por alguns instantes tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Vamos conversar com Jesus. Senhor Jesus, nós te adoramos porque Tu és Deus, soberano, poderoso e fiel. A nossa esperança está em Ti, porque sabemos que nenhuma situação é maior do que o Teu poder. Nós te agradecemos por esse dia, pelo cuidado que recebemos e por nos sustentares até aqui. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que deixamos o medo falar mais alto do que a fé, pelas vezes em que tentamos resolver tudo sozinhos e demoramos para voltar os nossos olhos para Ti. Perdoa a nossa ansiedade e a nossa dificuldade de esperar. Senhor, agora nós queremos Te pedir por cada pessoa que está conosco nesta oração. Tu conhece aqueles que chegaram até aqui cansados, desesperados e angustiados, sem saber o que fazer. Conheces quem está enfrentando uma necessidade financeira, uma doença, um problema dentro de casa, uma preocupação com alguém que ama ou uma situação que parece não ter saída. Pai, olha para essas pessoas e traz paz aos seus corações. Envia Teus anjos para guardá-las e acalmar aquilo que hoje está causando medo e aflição. Que elas sintam a Tua presença e encontrem forças para continuar. Senhor, nós queremos aprender com Josafá. Diante daquilo que estiver além das nossas forças, não queremos nos desesperar, nem confiar apenas em nós mesmos. Queremos voltar os nossos olhos para Ti. Dá-nos sabedoria para agir naquilo que está ao nosso alcance e fé para entregar ao Senhor aquilo que não podemos resolver. E coloca em nós um coração que sabe Te adorar, antes mesmo de enxergar a resposta. Que possamos dizer com sinceridade: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Senhor, nós Te agradecemos, porque o Teu amor não muda diante das nossas circunstâncias. Obrigada, porque podemos confiar em Ti enquanto esperamos. Agora, nós colocamos diante do Senhor as nossas batalhas, as nossas preocupações e tudo aquilo que pesa sobre o nosso coração. Os nossos olhos se voltam para Ti. Agora, eu vou ficar em silêncio por uns segundos. Esse é o seu momento. Converse com Jesus. Entregue a Ele aquilo que está pesando no seu coração. Fale com Ele sobre a sua batalha e peça que a paz do Senhor tome conta do seu coração.
Senhor Jesus, obrigada por ouvir a nossa oração. Recebe tudo aquilo que colocamos diante de Ti e permanece conosco nesta noite. Que a Tua paz esteja sobre cada coração que orou conosco. Que possamos descansar confiando no Senhor e amanhã continuar caminhando com os nossos olhos voltados para Ti. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por caminhar conosco até aqui. Se essa oração falou ao seu coração, escreva amém nos comentários. E se você conhece alguém que está enfrentando uma batalha e precisa lembrar que não está sozinho, compartilhe essa oração com essa pessoa. Que Deus abençoe a sua noite. E lembre-se que esse é o caminho.